Deixa eu só frisar, eu sou Ivan, ex-médico sanitarista, atualmente no time da reserva do Estado, um modo delicado de falar que aposentou, né? Então o nosso intuito aqui seria fazer uma miscelânea de tudo aquilo que seria o teórico da coisa. Porém, a gente não quer que seja uma coisa teórica, seja uma coisa prática. E o intuito desse evento é justamente instigar com que se faça no município aquilo que deve ser feito dentro do município, pelo município, em prol do município, tá? Cada um tem a sua realidade, a gente não vai entrar em nenhuma realidade específica de cada município, porque não é o intuito desse encontro. Pelo nome, vocês já estão vendo que não é treinamento, não é manejo, é um nome roda de conversa, porque a gente vai estar falando, não é uma coisa que é um trilho, que se coloca uma locomotiva e ela vai de uma estação até a outra sem parar, sem olhar para a paisagem. À medida que forem surgindo os assuntos, a gente já vai comentando naquele momento, não tendo aquela sequência lógica de uma aula acadêmica, que não é o nosso intuito. Volto a dizer que o intuito, enquanto vigilância epidemiológica, aqui a nível do próprio GVE, é instigar o município a ver a sua realidade, analisar aquela realidade e promover aquilo que deva ser feito em cima daquilo que está acontecendo neste exato momento. Por isso que não vamos apresentar nenhum dado específico de qualquer município. Então a gente tem que ter em mente que o grande personagem da história, por incrível que pareça, não é nenhum ser humano, mas é um mosquito. Esse mosquito aqui, que é o Aedes, que todo mundo já está cansado de saber e de conhecer, ele é o responsável direto daquilo que vem acontecendo nos nossos municípios. A gente pode estar colocando a nível de cada município individualmente, é necessário fazer esse treinamento, é necessário ter essa conversa, é necessário saber o manejo clínico, é necessário porque só se preocupa com dengue, zika, chikungunya, febre amarela, aqueles municípios, especificamente as arboviroses, genericamente falando, aquele município que tem o mosquito. Até alguns anos atrás, a nível da nossa região, do nosso GVE, não tínhamos o mosquito, estava numa situação muito tranquila. Mas de 2014, 2015 para cá, essa situação modificou. E a partir de então, todos os municípios são considerados infestados, pelos critérios que existem. Se são infestados de mosquito, temos o mosquito. Pronto. Se temos o mosquito, que é o agente principal do problema, temos o problema. Como eu falei que é uma conversa que não tem um trilho a ser seguido, a gente já vai para o primeiro tema que justamente em relação ao mosquito é importante. Picada do mosquito. A picada do mosquito Aedes aegypti, que transmite as arboviroses, dói? Não. Coça? Não. Faz calombinho na pele? Não. Fica vermelho? Não. Então, qualquer tipo de pessoa que apareça no serviço de saúde, olha, estou com uma coceira aqui, eu acho que foi um mosquito, eu estou com calombinho, eu estou com... Não é. O Aedes não pica, não dói, a gente não sente. É um mosquito de difícil visualização, tá? Que ele é pequenininho, rápido. Quem tem o olho clínico do mosquito, o pessoal da SUSEM, por exemplo, eles conseguem enxergar. A gente às vezes passa um voando, cantando no ouvido da gente, a gente fala, é o Aedes. Não é, porque ele não faz barulho. Ele é silencioso. Então isso a gente tem que guardar. A picada do Aedes é uma picada silenciosa, a gente não sente, não dói, não tem nenhum tipo de manifestação no local da picada, tá? Daí a importância de se ter as precauções que a gente vai ver mais adiante como podem ser feitas. O que é importante aqui? Quem pica é a fêmea. O macho não é hematófago, não precisa de sangue. A fêmea precisa de sangue para sobreviver, tá certo? E tem o ciclo. Só que temos outro conceito que temos que colocar na cabeça. Eu estou infectado, o mosquito me picou, transmiti o vírus para ele. Saiu de mim, chegou até a pessoa próxima a mim, picou no mesmo momento. Transmitiu? Não.
existe um ciclo dentro do mosquito para ver a multiplicação desse vírus e a partir de um certo tempo, 10 dias em média, ele passa a ser um mosquito transmissor. Esse é outro conceito importante que nós temos que ter, tá? Por isso que quando eu estou na fase de viremia, que nós vamos ver daqui a pouquinho o que é, e o mosquito me pica, eu tenho que tomar cuidado para ele não me picar. E qual é o cuidado? O uso do repelente, que a gente vai falar mais adiante. Então, voltando, a incubação no mosquito do vírus, para ele passar a ser transmissor, vamos colocar em média 6, 7 dias. Daí, as atividades que têm que ser propostas pelo município vão em cima desses dados que a gente sabe na teoria, mas na prática a gente tem que estar atento ao que vai acontecer. Aqui, o ovo de 7 a 10 dias para virar mosquito. Isso também é uma coisa importante, que a gente vai ter o criadouro, também não vamos entrar no assunto, mas você tem o criadouro. O ovo está lá no seco. A partir do momento que chegou a água, ele vai eclodir e em 10 dias ele já está voando. Se está voando e temos o colega com o Aedes, com a dengue, ele vai picar e vai passar a ser um transmissor. Esse exemplo aqui, eu acho que é o exemplo mais batido que tem, a figura do iceberg. A ponta do iceberg é exatamente onde nós nos encontramos. Nós temos o agrupamento de suspeitos, os casos confirmados, os casos graves e os óbitos, que é aquilo que a gente não quer que aconteça. A gente não quer que chegue no óbito. E na parte escondidinha, nas profundezas do mar, a gente tem todos os outros comemorativos onde entramos também. Aqui eu falo a parte do atendimento e aqui a parte da prevenção. Saneamento básico, resíduo sólido, abastecimento de água, acumuladores e propositalmente pulei a educação. Por quê? Eu acredito que o principal problema nosso é a educação. O nosso problema é cultural e educativo. A gente tem que ser educado para fazer aquilo. E nesse ponto nós somos mal educados. Eu, inclusive, não são vocês, não. Eu me coloco nessa posição. Tá? Por quê? A parte educativa, ela é fundamental e faz parte do nosso dia a dia. Essa educação que nós estamos colocando aqui, não é aquela educação da escola. A educação da escola faz parte aqui. Essa educação é a nossa. É o nosso dever, enquanto agentes da saúde, promover essa educação e fazer com que a população faça e haja da melhor maneira possível em relação a tudo. E ao nosso item específico aqui, que são as arboviroses. Isso daqui é um quadro que a SUSEM usa bastante, vale a pena a gente mostrar. O quê? Nós temos o ano, são 12 meses, começa em janeiro, termina em dezembro, normal, ano civil normal. Este período de dezembro até maio, que nós estamos aqui, é o período da elevada infestação, que nós estamos aonde? Justamente nesse período. Temos município que o ADR deu 8, município que deu 7, municípios muito acima do 1, que é o preconizado, e muito acima do 3, que é a fase de emergência. Tá? Então, o que nós temos que fazer nesse período? Usando uma frase antiga, nesse período Inês é morta, já está, a infestação já está feita. Então, nós temos que fazer o quê? O bloqueio oportuno da disseminação do vírus. Que são atividades que todo mundo sabe que tem aquele quarteirão e vai e faz os 150 metros e as atividades do dia a dia do agente, etc, 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 no período da infestação. Fora disso, de junho até novembro, entramos na baixa infestação, que você tem que diminuir a quantidade de vetores e as ações de identificação e controle, que é aquele serviço casa a casa, que é feito 4 vezes ao ano, que são serviços extremamente importantes, e a partir de outubro começa a subir essa infestação, e todo mundo que está no município sabe disso, que no mês de outubro, novembro, é feita aquele ADL, que é o preditivo do ano seguinte em relação a qualquer tipo de manifestação em relação às arboviroses. Vale um adendo aqui, que neste período, neste ano de 2022, o que se esperava a nível epidemiológico é que tivéssemos um boom
da chikungunya e não a manutenção da dengue. Felizmente a chikungunya parece que vai dar uma trégua este ano. Não sei para o ano que vem o que vai acontecer, mas temos que ficar atentos. Então aqui, intensificar o controle de criadores e as ações de controle do Aedes. Intensificação, aqui é o mesmo palavreado daqui, porque é uma sequência. Um outro dado importante que modificou-se através dos tempos, que essa eu acho que é a delícia da saúde pública, nada é estático, muda. No início se falava que no período do inverno, junho, julho, maio, certo? Não tinha transmissão do Aedes, acabava a transmissão, não existia transmissão, balela, existe, transmite do mesmo jeito. O que acontece é que o ciclo reprodutivo, por vários motivos que não vamos entrar em detalhes, ele fica aumentado. Tá? O frio faz com que a reprodução se alongue o prazo, então o que acontece? Tem menos mosquito, mas transmite da mesma forma. Dengue. Vamos começar a especificar o negócio? 4 subtipos, todo mundo sabe. Ninguém vai dar aula aqui, não é aula de dengue. O que nós vamos falar é rapidamente a respeito de sintomas e depois nós vamos discutir a parte prática do negócio, que é importante. 4 subtipos. Adquiriu um desses, fique imune. Fique imune. Esse pelo resto da vida, eu já estou interrogando, eu tive sarampo com 10 anos, tá? Estou com 66. Não garante que eu esteja protegido, porque não sabe se o sistema imunológico fica idoso junto com o idoso ou não. Então, é uma interrogação. A princípio, vamos acreditar. Imune para o resto da vida, mas não aos demais subtipos. A gravidade em relação a episódios subsequentes, essa teoria caiu. Tá? Nós tivemos óbitos por dengue, que na primeira infecção dele morreu. Então, isso aqui não é bem uma verdade. Isso aqui, no início, a gente falava o quê? Teve dengue uma vez. Na segunda vez, o perigo da tal da dengue hemorrágica, que não existe mais, era mais frequente a dengue hemorrágica. Então, caiu isso aí por terra. Esqueça que não é mais isso daí. Coisas importantes para a gente gravar. Passa de pessoa a pessoa? Não. Transmite da mãe para o feto? Sim. Transfusão de sangue? Sim. Isso é importante, tá? Diferente, por exemplo, do Covid. Tá? O Covid transmite de pessoa a pessoa? Sim. É o grande fundamental, tá? Aqui, isso é importante, que a gente já tinha colocado. O período de incubação da doença, de 4 a 10 dias, os primeiros sintomas aparecem de 4 a 10 dias após a picada. Não dá para picar agora e já ter sintoma agora, não vai ter. Dura, normalmente, a dengue saudável, que não vai matar o caboclo, que não vai complicar, 7 dias está resolvido. Guardem esses 7 dias aqui, porque isso vai ser importante no chikungunya, que nós vamos discutir um pouquinho mais adiante. Pessoas que são suscetíveis a agravamento da doença. Nós, idosos, nós, criancinha. Eu digo nós porque a turma fala que quando fica velho parece criança, né? Volta a fazer xixi na cama. Então, nós idosos e nós criancinha, e nós com comorbidade, porque a gente já está tudo diabético, hipertenso. Então, o idoso ele pega todas as faixas aqui. Mas tem que gravar isso. A importância deste agravamento. E não esquecer aqui, tá? Não está colocado aqui, mas é importante. A gestante é um fator importante no negócio aqui. Porque gestação não é idoso, não é criança e não é comorbidade. Pelo menos a princípio, né? Não é comorbidade. Mas não se fala, mas a gestante entra nesse grupo de maior risco também. Tá? Transmite, vamos guardar esse... Dengue é 6, chikungunya é 5, febre amarela é 7. Vamos botar 7 dias para todo mundo, fica um negócio suave. A gente não tem garantia do primeiro dia do sintoma, é o que a pessoa informa, né? Então, vamos colocar mais ou menos 7 dias, vai a pessoa infectada transmitir o mosquito. Vamos sair do trilho do trem de novo. Pessoal, nós estamos atendendo o paciente. Chegou o paciente, suspeitei de dengue.
Eu não vou falar para a pessoa, não vou dar o famoso atestado para ficar em casa de 7 dias. Por quê? Eu tenho que saber que dia que foi o primeiro sintoma. Isso aqui são 7 dias do primeiro sintoma. A pessoa que chega no serviço de saúde no 3º dia, já 3 dias ele já transmitiu o que tinha que transmitir. Então ele tem mais 3 ou 4 dias adiante. Isso precisa prestar atenção, para não ficar uma coisa mecânica. Saúde não é uma coisa estanque, não é uma coisa fixa, não é a mesma coisa, é variável de pessoa para pessoa. Quanto antes eu chegar no serviço de saúde, melhor? Óbvio que sim. Por quê? Por vários motivos. Um deles, essa prevenção da viremia, de transmissão ao mosquito. Segundo, eu já entro com o procedimento tratado antes, para prevenir qualquer tipo de complicação. E as atividades que têm que ser feitas, que não são do médico, da enfermeira, pelos agentes, tem que ter um prazo para começar a ser feito. Se você perder esse prazo, você não consegue fazer mais nada. Então, voltando novamente aqui. Isso aqui, veja bem, no início é difícil diferenciar dengue de qualquer outra doença. Não vamos generalizar. Se eu chego com febre, dor no corpo, dor de cabeça, pode ser um monte de coisa. É aquilo que eu falei, que eu estava com gripe, eu estava brincando. Como é que sabe que é gripe? Porque quando a pessoa vai, ela sabe que não é dengue. Ela fala, não, dengue não é, não tem mosquito lá em casa, né? Os sintomas: dor de cabeça. Não esqueçamos da febre. A febre anda caiu em desgraça, essa febre, por causa do bendito do Covid, né? E tal, febre, tira a febre, vai febre, a gente não sabe mais nada. Dor no corpo, articulação atrás dos olhos, fraqueza, mancha avermelhada, roxa e coceira. Vamos fazer um parênteses aqui que é importante. A mancha avermelhada, vulgo exantema, né? Pode ser várias outras coisas. Vamos guardar o seguinte: na dengue, normalmente, esse exantema é no 3º, 4º dia. Isso é importante a gente guardar. Não é de imediato, diferencia de sarampo, por exemplo. Diferencia de outras doenças. Então vamos guardar. Na dengue é um pouquinho mais tardio o exantema. A coceira, nós vamos ver lá adiante, que é mais característica de outra patologia, mas apareceu bastante na dengue lá em Buri. Bastante coceira e bastante exantema também. Tá? Aqui vale a pena a gente perder um minutinho para discutir isso aqui. A história da dengue. Qual é que é o pepino da história da dengue? É esse período crítico aqui, tá? A febre não é tão alta, 38 e pouquinho, não é tão alta como a chikungunya. A chikungunya é mais alta a febre. O que acontece? Em torno do 3º, 4º, 5º dia, a febre some. Aquele paciente suspeito de dengue, que não tenha comorbidade, que é tranquilo, que é o mais sossegado, a gente pode ter a segurança e a tranquilidade se ele procurou no 1º dia do sintoma, tá? Pedir que ele volte no 4º, no dia que acabar a febre. Por que nesse dia? Porque a hora que some a febre, ou está curando, ou está complicando. A hipotermia é um sinal de agravamento de qualquer doença, não é só o da dengue, não. Tá? Então tem que gravar isso aqui. Só que tem um detalhe importantíssimo: que dia que ele procurou o serviço de saúde. Tá? Se ele já estiver no 4º dia, por exemplo, do sintoma, hoje é quinta, eu tive meu primeiro sintoma no domingo, na segunda, eu já estou no 4º dia, eu tenho que ser visto completamente diferente daquele que teve o sintoma ontem, o 1º dia. Ele já está no período dito crítico. É aí que começa a entrar a nossa atenção nos sinais de alarme, que é outra coisa educativa que a gente tem que passar para a população. Eles têm que saber quais são os sinais de alarme para poder procurar o serviço de saúde a tempo, ou o mais rápido possível. Então, veja bem, uma pessoa que chega no 1º dia de sintoma, 1º dia, olha, estou com febre, mal-estar, dor abdominal, é mais tranquilo. Você não vai ter dor abdominal como sinal de alarme
no primeiro dia, tá? Pode ser no primeiro dia que ele procurou você. Se estiver no quarto dia, com dor abdominal, com outros comemorar, aí sim. E, o que eu estava falando, o sinal de alarme que tem no bendito do cartão dengue, no cartão vermelho, tá? A gente tem que conversar com o paciente, tem que conversar com a mãe da criança e falar cada coisa. Então, nós temos que ter discernimento quanto a isso. A gente tem que saber lidar. O paciente no primeiro dia uma coisa, no quinto dia outra. Eu recebi um paciente no nono dia. O que dá para fazer a nível de prevenção com um paciente no nono dia? Nada, porque ele foi para receber alta já. Tá? O que eu fiz? Academicamente falando. Não gastei dinheiro à toa porque a gente não tinha ainda a transmissão estabelecida. Nono dia, colhi a sorologia dele na hora. Primeira coisa que foi feita, sorologia. Alguma medicação? Nada. A pessoa estava muito bem, obrigado. Foi, não sei porquê. Tá? Nem atestado tinha direito mais. Entendeu? Então tem que conversar, tem que tirar os dados, tem que coletar os dados, tem que escrever aquilo que você está atendendo e falando e fazendo. Porque se o paciente negou, não vou fazer a sorologia, tá bom, não vai fazer a sorologia. Ou se nega a fazer a sorologia. Se quiser ser um pouquinho mais perfeito, assina aqui por gentileza. Porque é importante, a sorologia, como nós falamos no começo, a importância dela é epidemiológica, não é diagnóstica. Tá? Aqui, já falamos isso. A confirmação da dengue, a confirmação em período não epidêmico é laboratorial. É a sorologia. Falando em laboratório, não comentamos a respeito do NS1, vamos aproveitar o momento, saindo do trilho de novo. NS1, quando se faz o NS1? Até o terceiro dia de sintoma. Certo? Fez. Deu positivo. É dengue? Confirmado? Sim ou não? Pode ser sim, pode ser não. Não, se eu não tiver o falso positivo do NS1 existe, e o falso negativo existe também. Ele é confirmatório quando? Confirma a dengue quando? Quando eu estou numa situação no meu município de transmissão sustentada da dengue, quer dizer, eu já tenho a dengue esparramada pelo município com positividade, eu não vou ter mais que gastar dinheiro com sorologia e o NS1 vai me confirmar. Este NS1 reagente. Se o NS1, aí você fala assim, então onde estiver tendo epidemia, o NS1 está não reagente. Descarta? Não descarta. Vai colher a sorologia? Não vai, porque o município já deixou de ter direito a colher essa sorologia. Isso é um procedimento da vigilância epidemiológica, a vigilância sabe disso, e partimos para o que é mais importante na história, é o critério clínico epidemiológico. A clínica ainda é soberana, a epidemiologia conta. A clínica vai do exame clínico, da conversa, da anamnese, e a epidemiologia vai aonde eu tenho mosquito, aonde eu tenho a transmissão, etc, 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 etc. Então você pode muito bem ter uma conduta perfeita sem exame de laboratório. Tá? Acontece. O NS1 é caro para o município ficar gastando. Está sobrando, gasta, mas vai gastar à toa. A clínica, a pergunta é soberana. Chegou no quinto dia. Vai fazer NS1? Não vai. A chance de dar negativo é muito grande. Não tem necessidade. Então isso é uma coisa importante. Tá? Vamos aproveitar aqui, já está ali, vamos para baixo aqui. Hemograma. Hemograma dá diagnóstico de dengue? Não. Hematócrito? Não. Leucócito? Não. Plaqueta? Não. Para que eu peço, já que não serve para nada? Serve para você conduzir o caso. Condução de caso, o que é? É o famoso, o nome bonitinho de conduzir o caso chama-se manejo clínico. É aí que entra o manejo clínico do paciente. Eu tenho um paciente suspeito de dengue
que eu peço um hemograma ou hematócrito e plaqueta para a condução do caso, para o manejo clínico, não é para o diagnóstico, a gente tem que educar os nossos funcionários, que eles acham que se deu prova do laço positivo é dengue, deu plaqueta baixa é dengue. Não é. Ele é indicativo do manejo clínico, é o que eu vou fazer com o paciente. Isso tem que ficar claro. E uma coisa aqui que não entra, mas ajuda bastante, não é patognomônico da dengue ou da arbovirose, mas ajuda, é o leucócito. Como que ele ajuda? Normalmente, virose leva a uma leucopenia. Cai o leucócito, o número de leucócitos fica baixo. Então, ele ajuda. Se eu tiver, pode até ser dengue, se eu tiver um paciente que o hematócrito está normal, plaqueta normal, o leucócito 12.000, por exemplo, está alto, está acima do normal, provavelmente deva ser alguma coisa bacteriana. Nada em saúde é perfeito, mas é provável. Então, você pode notar, paciente com dengue, está tudo normalzinho. Primeira coisa que a gente vai é plaqueta, mas dá uma olhadinha no leucócito e até no cartãozinho lá vermelho, anota o leucócito, que é importante, é um dado importante, isso ajuda a gente, o médico, a enfermeira. Se tiver abaixo de 4.000, que normalmente é a faixa mínima, aí dava 3.900, caiu para 3. Algum problema? Não tem nada a ver. Esquece o leucócito, vai na plaqueta. Tá? Plaqueta, vamos aproveitar aqui a oportunidade. Plaqueta, qual é a história da plaqueta? Vamos lá. Plaqueta baixa. Abaixo de 100.000 é plaqueta baixa. Normal. Deu 90.000. É problema? Ainda não. Tá? Num primeiro exame abaixo de 20.000, ou qualquer exame abaixo de 20.000, é internação, pode estar complicando, tem que encaminhar. 40.000 é problema? Depende. É um paciente que eu fiz um exame anteontem, que deu 250.000, ele voltou hoje, deu 40.000. Caiu de 250 para 40. Tem alguma coisa errada aí. Encaminha para a internação. Tem que ser acompanhado em regime de internação. Vai fazer hemorragia? Não, você pode ter 10 plaquetas só e não tem hemorragia. Esquece a hemorragia. Nem prova do laço às vezes está alterada. Tá? Outra coisa, vamos aproveitar. Falei a prova do laço, vamos aproveitar. Prova do laço é dengue? Não. Prova do laço indica, se a pessoa está muito bem obrigado, que ela poderá ter algum problema hemorrágico futuro, em breve. Se é um suspeito de dengue, isso vai mudar meu pensamento aonde? No manejo clínico. Voltamos para o manejo clínico. Estamos falando de mosquito, de repente fala de repelente e vai para o manejo clínico. É aí que está o manejo clínico. Hematócrito, a importância do hematócrito. É aquele paciente que você está com suspeita de dengue, você fez o hemograma, deu hematócrito, vamos botar um hematócrito baixo para não dar confusão, 30, está baixo, tá? Aí você fez um novo hemograma, dali 6 horas, no dia seguinte, de 30 foi para 40 hematócrito, subiu 10, pode ser problema. Ele está hemoconcentrando por algum motivo. Está perdendo o líquido intra-arterial venoso. Certo? Tem que internar o caboclo. Ele vai empipinar. E esse se subiu o hematócrito. Mais do que 10%. Existe um número X, que eu vou falar agora, se eu errar, Deus me perdoa. Criança acima de 42 de cara, já é preditivo, 44 parece, mulher 48 e homem 52. Se estiver acima disso, já é sinal que está hemoconcentrando. Tem que prestar atenção. Não precisa internar de cara, nesse caso você pode fazer aquela hidratação venosa, repete o hemograma, certo? Tudo isso é o quê? O dar o soro por boca, dar o soro endovenoso, fazer o hemograma, tudo isso é manejo clínico.
A gente fala manejo clínico e todo mundo fala, mas o que é manejo? É isso. É você cuidar da pessoa clinicamente. Plaqueta baixa. Você vai fazer transfusão de plaqueta? Não. Não vai fazer transfusão de plaqueta. A transfusão de plaqueta, o plasma tem uma indicação muito própria, que não é essa da dengue. Tá? Isso é uma coisa que é importante e fundamental da gente gravar. Outra coisa importante, plaqueta. Eu fiz o meu exame, deu 100 mil. Amanhã eu voltei, deu 60 mil. Não, 70. Você não vai achar que é queda brusca. No outro dia deu 50 mil. Até então, normal. Eu estou hidratando normalmente. No quarto exame que eu fiz, por exemplo, por necessidade, não é para fazer exame toda hora. Tem um critério. O manejo clínico me mostra que critério é esse de pedir o exame. Está no calendário. Esse calendário aqui, que todo médico e enfermeira tem que ter, e as enfermeiras têm que passar para os seus técnicos de enfermagem, porque ela sozinha não dá conta de tudo. Esse calendário tem tudo aqui. Dengue, zika e chikungunya. É bom ler todo mundo, que nós não vamos ficar lendo aqui. Esse material é tirado desse aqui. Tá? Plaqueta. Então a última tinha dado 40 mil. Aí eu fiz hoje uma, foi para 60 mil. Um abraço, até logo, vai com Deus, está tudo tranquilo. Subiu plaqueta, começou a subir a plaqueta, está tranquilo. Aqui, esse quadrinho, o que é a importância aqui? É essa fase, que é aquela fase crítica, que some a febre, e a pessoa pode estar apresentando sinais de alarme, certo? O hematócrito aumenta, tá? Pode ter choque, enfim. A viremia está aqui, que é a fase do mosquito, certo? As alterações laboratoriais, eventos clínicos, temperatura, dia de doença, esse quadrinho é bem tranquilo, está tudo aqui sossegadinho. É o quarto ao sétimo dia, que é o dia fundamental, tá? Tem que gravar isso aí. Aqui, uma recapitulação para a gente não falar mais de mosquito e não perguntar mais, não ter mais dúvida. Eu tenho paciente com viremia, o mosquito pica o paciente, entra no período de incubação, depois de 10, 12 dias ele transmite ao paciente 2 que não tinha doença. Esse tem o período de incubação intrínseco, que vai de 6, dependendo dos dias, viremia, e voltamos para cá. Tá? Isso aqui é didático. Se é intrínseco, se é extrínseco, isso é bobagem. Intrínseco é na gente, extrínseco é no mosquito. Tá? Mas tem que saber o seguinte: picou, vai no mosquito, reproduz, transmite. No homem, está na viremia, aliás, tomou a picada, tem o período de incubação, transmite. Tá? Sem dúvida. E isso aqui, eu até me recuso a perder muito tempo, porque não tem mais cabimento. É febre mais 2 sintomas. Febre mais 2 sintomas, tudo igual, tá? Náusea, vômito, exantema, mialgia. Você fala, mas vômito já não pode ser um sinal de alarme? Dependendo da intensidade, pode. Nós vamos ver isso aí mais adiante, tá? O importante aqui é só a criança que às vezes tem esse quadro febril agudo de 2 a 7 dias sem foco de infecção, onde viajou, e tem uma coisa na criança que é importante, é dor abdominal. Só que em criança, dor abdominal é complicado, porque qualquer lombriguinha dá, qualquer solitáriazinha dá, não tem verme, né? Mas tem que levar em consideração, porque a criança informa. Então isso aqui é uma coisa importante, tá? A gente tem que saber desse tipo de perguntas e de pesquisar o sinal e o sintoma, tá? Já falamos isso de não dar um anti-inflamatório, não dar salicilar, não vamos repetir aquilo que já está mais do que sacramentado na cabeça da gente. A avaliação clínica, veja bem, a avaliação clínica é uma avaliação clínica que deveria ser feita em todos os pacientes que procurassem serviço de saúde. Todos. Não é só o suspeito de dengue, todos. A única novidade a única enfático, nós temos que lembrar disso, tem que guardar mais alguma coisa, é isso. A medida da pressão arterial tem de ser em 2 posições. O que é mais prático? Sentado em pé. Tá? É mais prático a nível de primeiro momento, que isso aí a enfermeira pode fazer. Isso significa o quê? Se você tiver uma variação de pressão, a queda entre o sentado e em pé, pode ser um sinal de alarme.
tá? Aquele paciente que chega, como é que você está? Tô legal. Só que a hora que eu levanto assim, dá uma giradinha, pode ser um sinal de alarme. Tem que perguntar, tem que saber. Isso pode ser indicativo que está complicando. Não que já complicou, mas vai complicar. Então, o exame é importante, o exame clínico, as medidas, as aferições de pulso, frequência cardíaca, peso, importante. Tudo isso é fundamental da gente estar sabendo, tá certo? E vamos guardar isso da pressão. Pouco a gente vê em serviço de saúde isso aí. Mesmo no cartão da dengue, chega com uma medição de PA só, uma aferição. Não pode falar que medir, depois a enfermeira briga com a gente, né? Aferiu. Bom, a prova do laço eu me recuso a fazer, mas eu falo sempre por quê. Né? Naquela cidade onde eu moro, quando tivemos a epidemia em 2015, a turma... Vocês já fizeram prova do laço em vocês? Procure fazer para você ver como é ruim. O mal-estar que dá é muito desagradável. Né? Numa criança, deixar 3 minutos o manguito, imagina, é muito complicado. Mas, a partir do momento que você conseguiu fazer a prova do laço, lá eles estavam vendo aqui, ó, onde tirou o manguito. Não é aqui que vê, é aqui, ó. É para baixo de onde estava apertada a coisa aqui. É aqui. Tem que botar o quadradinho. As petecas tem que ser dentro do quadradinho. Porque tem gente que faz a prova do laço, aparece umas petecas, vai contando. Opa, deu 20, mas é o braço inteiro, o antebraço inteiro, deu 20. Ah, pá, prova do laço positiva. Outra coisa, prova do laço não é festa, não é baile. Não tem que fazer toda vez que a pessoa vai lá. Tem uma indicação, manejo clínico. Nós já vimos fazer prova de laço em bebê de 8 meses de idade. Quase amputou o braço da criança. Tá? Não é. Prova do laço é para você, naquele paciente, te indicar se está tendo alguma complicação, se o manejo clínico assim o pedir. Não é para fazer de qualquer jeito. Tá? É muito desagradável. Procurem fazer para vocês verem como é terrível. Sinal de alarme é simples. Pega o cartãozinho e lê. Dor abdominal. Aqui é importante. Intensa, contínua, dor à palpação. Para palpar o paciente, no mínimo tem que pôr a mão no paciente. Tem que examinar o paciente. Tá? O vômito é persistente. Tá? Não é aquele que foi tomar o hidratante e vomitou porque é ruim aquela desgraça lá para danar. Não é esse vômito. Derrame, ascite, pleural. Aqui já esbudegou tudo. Tá tudo danado. Sangramento de mucosa. Cuidado aqui, pessoal. Tem 3 cuidados aqui. O terceiro não está aqui. Gengiva ou radia. Eu tenho gengivite. Se eu escovar com escova dura, sangra. Então, se eu for maroto e alguém perguntar, tem sangramento da gengiva? Eu falo, tenho. Putz, dengue. Tá complicando. É B já de cara. Não. Pergunta se não tem o problema. Tá? Epistaxe, mesma coisa. Eu, quando era criança, era uma beleza. Era doação de sangue no travesseiro quase toda noite. Sangrava. Mas tem que saber. Costuma ter? Não. Tem, não tem. É hipertenso. Vê se não está 30/20 a pressão. Às vezes está com epistaxe porque a pressão tá, o cara está quase fazendo um AVC. Né? E, obviamente, que não consta aqui, que é o quê? A menstruação na mulher. Tá? Tu tá sangrando? Tô. O que acontece? Tô naqueles dias. Tudo bem. Mudou a característica da menstruação? Tá? Uma hemorragia que nunca teve? Aí sim. Se não, cuidado. Tá? Letargia, hipotensão. Esse é hepatomegalia? Tem que botar a mão. O hematócrito, já falamos tudo isso aqui. O dengue grave, já falamos. Tá? Perdão. A evolução para o dengue grave, do 3º até o 5º, 6º dia. E o agravamento, veja bem, quando chega o paciente chocado, sangramento, hematêmese, melena, metalurgia, enfim, isso daqui já está tudo esculhambado o negócio. Só que tem um problema, tem um paciente que chega, tem problema de próstata, tem neoplasia de bexiga, sangra, usa sonda toda hora, sangra.
e veio com sangramento e morreu. Suspeitaram dengue do cara. É complicado. Cadê a história do negócio? Não é porque sangrou que é dengue. Tem que ver a história da pessoa. Ah, não, ele estava com a sono, tirou, sangrou. Tudo bem. Mas aí sim, a história leva a pensar em dengue é outra coisa. Aí vamos associar o que tem que ser associado. O que não pode é inventar. Certo? Sinal de alarme, já falamos. Isso daqui, pessoal, é o seguinte. Quando o sinal de alarme é fácil de você entender, desde que você conheça o paciente. Por isso é que a gente preconiza que esse paciente seja acompanhado de preferência na unidade básica de saúde, que é o mesmo médico, a mesma enfermeira, o mesmo técnico de enfermagem que vê. Você conhece o paciente. Um plantão é um paciente diferente cada dia, depois nós vamos discutir, vamos ver alguns casos que vocês vão entender o que é o negócio. O olhar da coisa e o não olhar da coisa. Tá? Sinal de choque, não vamos discutir, que isso aqui é medicina, não vamos discutir. Pulso, a gente sabe, desde que não seja choque elétrico, o choque é passível de se ver. Aqui depois tem um outro slide lá que é interessante, mas classificação de risco. A classificação de risco é a coisa mais importante para o manejo clínico. É a mais importante, que é onde você coloca o paciente em uma das 4 categorias. A partir da sua classificação, tudo vai girar em torno daquilo. Aí é que começa a nossa briga a nível de saúde pública. Ficou preconizado, protocolizado, que quem faz a classificação de risco, tá, é o enfermeiro. Ele é que faz a classificação de risco. Como tivemos 2, 3 epidemias aqui na região, estendeu-se ao técnico de enfermagem que seja treinado pelo enfermeiro para fazer a classificação de risco. Tá? E em algum momento, não sei se foi nesse calendário mais velho aqui, está escrito o seguinte: o médico até pode fazer a classificação de risco se tiver sossegado. Por quê? Porque demanda conversa, demanda perguntar um monte de coisa. E o médico é meio vapt-vupt, já está dando remédio. Né? Então, pessoal, permanece o protocolo da classificação de risco da enfermagem. Aí, como que você, a enfermeira fala, mas como é que eu faço? É fácil. Suspeitou de dengue, já é A. Começa da classificação A, suspeitou. Estou com isso. Não tem pressão alta, não tem... A. Tendência ao sangramento. O que é a tendência ao sangramento? Ou refere a alguma coisa, ou você faz a prova do laço, dá positiva, aí sim. Prova do laço positiva, B. As outras características do grupo B, vamos falar já. Gestante, idoso, criança menor de 2 anos, tá? Eu boto criança em geral. Comorbidades. A palavra da moda é comorbidade. Todo mundo tem comorbidade. Quem que não tem comorbidade aqui? Eu tenho uma unha cravada nesse pé. É uma comorbidade. Para mim é comorbidade. Comorbidades graves, importantes. Tá? Não é qualquer comorbidade que vai colocar o cara no B. Tem sinal de alarme? É aquilo que eu falei. O sinal de alarme, dor abdominal é sinal de alarme. Mas estou no primeiro dia de sintoma. Não dá para começar logo com o alarme. Ou aquele não é o primeiro dia e a pessoa está te fornecendo dados errados. Aí a importância de você investigar, certo? Ou é uma dor abdominal que já tem infecção urinária faz 20 anos, tem dor de barriga faz 20 anos e não tem nada a ver. E o choque é choque. Tá? O que acontece? A e B é nossa área. Nós temos que nos virar com o paciente. Nós, que eu digo, municípios onde não exista hospitais nem UTI que possam internar. Teoricamente, paciente C, internação, e o D, UTI. Tá? Importante. Você tem o paciente do grupo classificação A, mas ele não consegue tomar o soro. Não consegue. Não desce, vomita.
vai ter que fazer endovenosamente, não tem jeito. Não precisa internar, mas tem que fazer endovenoso. Tem que ter a sala de hidratação dentro da unidade para fazer a hidratação ou enviar para um local que faça essa hidratação. Se necessário. O que a gente vê muito em pronto atendimento, suspeitou de dengue, coloca o caboclo no soro. Querem outro exemplo? Diarreia. A pessoa chega e fala, olha, fiz um cocô mole. O médico, 1000 ml de soro, glifosinol, complexo B, vitamina C, não precisa. É por boca. Tem um critério, tem um protocolo. Essa é a importância do manejo clínico. Aqui, teoricamente, é via oral. Aqui, teoricamente, é via oral. Aqui, complicou. É sede, complicou. Vai para um atendimento a nível hospitalar de internação. Isso é que tem que ficar claro. Estamos tendo um problema grave. Nós somos A e B? Somos. Até então, ou alguns anos atrás, pré-epidemia, tá? A gente tinha todo o plano de contingência, todo município tem o seu plano de contingência. E lá no plano tem aonde é que é a unidade de referência para essa internação. Está valendo a unidade? Não está. Aonde tem hospital, no próprio, interna no próprio. Aí sim, a equipe do hospital tem que estar tinindo no que fazer, como fazer esse grupo C aqui. Está aqui no calendário. Nós não vamos discutir aqui porque não é o caso. Tá? O problema é onde não tem hospital, onde não tem unidade de internação. Eu estou com um paciente aqui que está com sinal de alarme, estou lá em Buri, não tem hospital. Estou em Bom Sucesso de Itararé, que é um município, parece que está um pouquinho de mosquito lá. Né? O paciente chegou e você classificou como C, mas não tem vaga, tem que esperar vaga. Não tem vaga. É o que está acontecendo. Não temos mais hospital fixo de referência. Nós temos que saber lidar com esse paciente. Estou falando a parte técnica. Eu tenho que manter esse paciente adequado até que surja a bendita da vaga. Para manter isso, a minha equipe tem que discutir no calendário o que tem que ser feito no paciente C. Então, veja bem, nós estamos num município simples, pequeno, com poucos recursos, mas temos que manter aquele paciente o minimamente atendido para que possa ser encaminhado. Não dá para cruzar o braço e falar, não, aqui eu não vou fazer porque o Ivan falou lá na arbovirose que é internação e é UTI. É, internação C, UTI e D. Mas eu tenho que manter esse paciente, pode girar aqui? Isso, eu tenho que manter aquele paciente até que se obtenha a internação. Tá? A realidade mudou? Mudou. É uma novidade? É uma novidade. Ruim para o município? Ruim para o município. Por quê? Isto é manejo clínico. Mesmo que você não tenha internação e não tenha UTI, você precisa manejar aquele paciente até que ele possa ser encaminhado. É um material que eu consegui ter acesso às 11 horas da noite, então eu preparei meio que improvisadamente, mas vale a pena. Aqui, grupo A, acompanhamento ambulatorial, hidratação oral, tranquilo. Orientar essa hidratação e principalmente falar o sinal de alarme. Quais são o que a pessoa deve voltar a procurar o serviço de saúde se apresentar. O diagnóstico laboratorial específico de acordo com a situação epidemiológica. É aquilo que nós falamos. Cada exame no seu momento para a sua finalidade. Diagnóstico, sorologia, depois do 7º dia a pessoa já curou. Os outros exames vão nortear o meu manejo clínico. A hidratação, para a gente lembrar, mais fácil. Grava 80 para adulto, 80 ml, fica mais fácil, certo? Por quê?
Se você colocar os 60, 80, uma pessoa que pesa 80 quilos, são 6.400 ml, 6,5 litros de líquido. É muito, é complicado tomar todo esse líquido aí. É difícil, ainda mais sendo 1/3 disso, soro de reidratação oral. Avisa que não pode ser Gatorade. Gatorade é para quem faz musculação, ginástica. Aqui não, é soro de reidratação oral. É horrível. Se você puser os 80, ele não vai conseguir tomar os 6,5. Mas se você fizer a conta de 60 nos 80 aqui, que dá 4.800, ele também não vai tomar. Então você faz de 80 e engana a pessoa. Você vai educadamente falar, olha, são 6 litros que você tem que tomar, mas veja bem, está tranquilo. Das 6 da manhã ao meio-dia, você toma 2 litros. Só. Veja bem, 2 litros em 6 horas vai dar o quê? 320 ml por hora. Cada 15 minutos, 100 ml, um copinho de 2 copinhos de café. Fala, é pouco, é nada, é muito. A gente não consegue tomar 2 litros no dia inteiro. Mas tenta dar uma enganada no paciente para ele ficar tranquilo. Tá? Tenta. E fala o seguinte: das 6 ao meio-dia, 2. Do meio-dia às 6 da tarde, mais 2. Das 6 da tarde à meia-noite, mais 2. E da meia-noite às 6, você vai levantar a noite inteira para fazer xixi, porque você tomou muita água. Então isso é uma coisa importante, a gente tem que tentar. Tá? Senão, se você partir da premissa que ele não vai fazer, você vai colocar soro em todo mundo. Tudo bem, um suspeito, você colocar soro, tranquilo. Se você tiver 30, 40, que é o que ocorre na epidemia. Então isso é importante. Tá? Criança, a oferta é diferente um pouquinho, tá vendo? Aqui fala acima de 20 quilos, 80 ml por quilo, é muita coisa. Uma criança de 25 quilos tomar aqueles... É pouquinho, mas é duro, é complicado, tá? Mas tem que hidratar. Esse é o manejo clínico. É hidratação, dor, febre, paracetamol de pirona. Acabou. Grupo B. Paciente com hematócrito normal. Então o grupo B é aquele que ou você fez a prova do laço, ou é gestante, ou é idoso. Hematócrito normal. Tratamento em regime ambulatorial com reavaliação diária. O grupo A, nós dissemos anteriormente, vamos martelar. Dissemos o quê? O grupo A que está bem, veio no primeiro dia, volta só a hora que acabar a febre. 4º, 5º dia, para ver se não tem nenhuma complicação. Esse aqui, reavaliação diária, até 48 horas sem febre. Se vai repetir o hematócrito, o hemograma, o que quer que seja, vai depender da clínica do paciente. Tá? Hidratação, igualzinho do grupo A, com um cuidado. Aliás, um não, mais de um cuidado. Aquela comorbidade dita diabetes, não pode açúcar. Então o soro de reidratação, obviamente, vai ter que ser diferenciado. Tá? Aquele que é hipertenso, que é cardiopata, se ele não puder tomar por boca, cuidado com a hidratação endovenosa. Você pode desencadear uma ICC, né? Você vai matar o caboclo de insuficiência cardíaca e não de dengue. Então, o manejo clínico, isso é manejo clínico. Manejo clínico não é preencher a fichinha, não é ir na casa, é isso, é ver cada paciente é um caso, não é uma fórmula de bolo isso aqui. Uma receita, perdão, de bolo. Aquilo que nós já falamos do hematócrito, se aumentar mais de 10%, é 42 crianças, 44 mulheres e 50 homens. Eu falei 44, 48, 50, passou pertinho. Hidrata, reavalia o quadro, hematócrito e plaqueta para fazer. Esse aqui tem um critério. Você dá a hidratação, eu não falei aqui, mas na logística da coisa, que não é um manejo clínico, mas depende do manejo clínico, é o resultado do exame vir logo. Não adianta colher o exame meio-dia e ver no dia seguinte. Tem que ver no mesmo dia para poder ter o manejo clínico adequado. Isso é importante. Precisa ficar claro isso aí. Tá? Hematócrito normal. Normalizou, baixou o hematócrito. Manda embora para casa, sorinho, todo dia volta. Tá? Sinal de alarme, obviamente, vai para o grupo 6. Isso aí nós já colocamos isso aqui.
aqui também, da aula de ontem, que é bem resumido. Atenção especial, paciente do grupo B com sangramento de pele espontânea ou prova do laço. Aqui nós falamos, lactente, gestante, comorbidade acima de 65 que possa comprometer a adesão do paciente às recomendações de hidratação e ou acompanhamento clínico. Grupo C, aqui, dor abdominal intensa, não é aquela pessoa que chega no primeiro dia, estou com dor abdominal, já é complicação? Não sei, examina, palpa. A palpação é complicada, a dor é contínua, não é aquela dorzinha que é dor, é uma coisa sustentada. Vômitos persistentes, ascite, derrame, aqui já são coisas mais a nível de unidade básica de saúde, até a ascite a gente chega. Até o derrame pleural, numa ausculta bem feita, a gente pode também suspeitar. Se tiver um raio-x, vai, mas não é todo lugar que tem. Hipotensão postural, aquilo que eu falei, levantou da tontura. Hepatomegalia, aqui precisa tomar cuidado, precisa saber o histórico da pessoa. De repente já tem o fígado lá no joelho, antes, não é a questão não é agravamento da dengue, tá? Sangramento de mucosa, letargia e irritabilidade, aumento progressivo da hemorragia, já falamos tudo isso no grupo B, mas aqui no C também, tá? Negócio bacana. Isso aqui é interessante, tá? A fase crítica, como é que funciona? Como é que é a dinâmica da coisa? O que é aquele hematócrito que sobe? O que é? É o extravasamento. A permeabilidade capilar aumenta, não vamos discutir a fisiopatologia, tá certo? Você tem perda plasmática, que leva ao aumento do hematócrito. Essa perda plasmática pode dar dor abdominal, ascite, vômito, derrame, PA convergente, que nós não comentamos, aquele 14,8 que passa a ser 12,10, tá? Hipotensão leva, a perda pode levar ao choque hipovolêmico, que insuficiência de órgãos, hemorragias graves e coagulação intravascular disseminada. Então veja, a hemorragia, que era a tal da dengue hemorrágica lá, que não existe mais esse termo, porque não era a dengue hemorrágica. Essa cascata aqui pode ser por qualquer patologia que aumente a permeabilidade capilar, tá? Até um remédio que você toma demais, você pode fazer isso daqui, um descoagulante, anticoagulante. E o que acontece? Isso é típico da dengue? Não, qualquer outra coisa. Por isso que não chama dengue hemorrágica. Dengue com complicação, dengue grave, tá? Esse hemorrágico, e a gente vê, por incrível que pareça, ainda hoje atestado de óbito preenchido dengue hemorrágica. Tem que mudar isso daí, tá? O C, perdão, é aqui que entra a importância da informação. Grupo C, hidratação imediata e adequada, independente do nível de complexidade do serviço. Então, por menor que seja o meu município, por menos recursos e condições que eu tenha, eu tenho que estar preparado, principalmente se eu sou pequeno e tenho mosquito, eu tenho que estar preparado para pode acontecer isso daqui. Aí, entra aqui uma receita que nós não vamos discutir aqui, mas está aqui, está no calendário, porque tem uma dinâmica, 10 ml por quilo de soro na primeira e na segunda hora, faz uma reavaliação clínica a cada hora, conforme necessário, o hematócrito, 2 horas, tem toda uma receita que a gente não precisa saber decor. Nesse momento a gente tem que ser advogado. O advogado não sabe todas as leis, mas se você me traz um problema, ele sabe que capítulo que ele vai procurar, tá? E por ser imediatista o procedimento, é o calendário. O calendário está na mesa, é só pegar e não tenha medo do paciente falar alguma coisa. Hoje em dia a gente enfrenta coisa pior, que é o médico que fica no Google perguntando como é que eu dou aqui, qual é que é a dose do remédio. Não tem problema, não sabe, tem que perguntar mesmo. Tá? Isso aqui. Grupo C, imediato, adequado, nível de complexidade, inclusive durante a transferência. Tem que ir monitorado. Isso aqui, a transferência de um paciente, faz parte do manejo clínico. Por isso que não dá para o paciente falar, olha, só pega aqui o cartão,
O senhor vai lá para Itapeva, pega o ônibus às 3 e vai de ônibus sozinho. Não, tem que ter o acompanhamento. Isso aqui, ó, internação mínima de 48 horas. Isso, quem vai internar tem que estar treinado, tá? E aqui tem uma estatística que não vem ao caso aqui, que são os agravamentos, tá? Grupo D, atendimento imediato, hidratação venosa rápida, inclusive durante a transferência, mesma coisa que o anterior. Eu estou com o meu município, é pequenininho, eu não tenho a terapia intensiva, mas eu tenho que manejar esse paciente até chegar na terapia intensiva. Então eu tenho que pegar isso aqui, olhar, ler, discutir entre os profissionais. Não precisa ser eu, médico, sozinho. Chama as enfermeiras junto, porque na hora do vulco sempre esquece alguma coisa e alguém lembra aquela alguma coisa que você esqueceu. A fórmula não vamos discutir, como é que é feita a reavaliação, tá? É individual de cada lugar. Mesma coisa, não temos que nos ater. Indicação de internação. Isso aqui é uma coisa muito legal no papel. Papel, belezinha. Olha que beleza. Então, se tiver sinal de alarme, indicação se eu vou conseguir internar é outra coisa. Mas é indicativo. Recusa na ingestão. Esse recusa aqui é aquela história, né? Não é bem uma recusa. Aquele que não vai direito, a criança, tem que ser a nível... Não precisa nem ser internação. Pode ser uma observação assistida, tá? Mas tem que ser assistida. Não pode ser aquela que o paciente fica na enfermaria e de 6 em 6 horas a enfermagem vai ver. Tem que ver direto o paciente, tá? Plaquetas abaixo de 20 mil. Obviamente, comorbidades descompensadas. Aí vai diabetes, hipertensão, insuficiência cardíaca. Impossibilidade de segmento ou retorno à unidade. Isso aqui é internação social. Esqueça que isso não existe mais. Antigamente faziam muito isso. O paciente desnutrido se internava 1, 2 dias, dava soro, vitamina, não existe mais. Não tem nem vaga para o doente, imagina para o social, infelizmente. E aqui é que complica. Outras situações a critério clínico. Por que complica? Porque eu estou lá em Buri, eu acho que tem que internar. Aí eu peço para o CROSS, e o CROSS acha que não tem que internar. Aí fica aquela briga eu não sei se é por fax que faz, se é não sei por onde que vai. Fica aquela briga de papel que vai e que vem, foi negado, não foi negado, você precisa informar, e é complicado. E aí não vou entrar no mérito da questão, porque a gente sabe. Para dispensar o paciente, tem sinal de gravidade, alarme, sangramento, é grupo especial. Na dúvida, sempre conduza como dengue. Isso aqui é importante. Aí entramos na vigilância, a notificação. Tem que notificar. O município tem que ter, dentro do plano de contingência, os trâmites da papelada, porque essa notificação, quanto antes chegar na vigilância epidemiológica, na vigilância sanitária, na vigilância ambiental, quanto antes as providências serão tomadas para o segmento daquele caso. Não o indivíduo. O indivíduo é o manejo clínico. Aqui estamos falando em vigilância em saúde, vigilância epidemiológica. Tá? É importante notificar. E o que é mais importante? Escrever as coisas, dar os dados, fornecer os dados. Não adianta notificar só e não escrever nada. Tem que fornecer os dados e dizer o que está acontecendo. Esse é o cartão famoso. Aqui estão os sinais de alarme, que tem que ser orientado. Tá? Aqui vem a classificação de risco. Aqui entra, acho que, hematócrito e plaqueta. Não tem leucócito, pode colocar. A medição tem aqui 2 posições. Data importante, PA, laço, sangramento espontâneo, só não tem o quê, que é importante aqui. E não identifica quem preencheu isso aqui, pô. Negócio complicado, né? Não tem onde colocar. Quem que veio hoje, passou aqui. Veio amanhã, passou aqui. Mas não fala quem foi. Né? Outra coisa, orientar por escrito a hidratação oral. Coloca, espreme aqui no cantinho, põe o leucócito aqui, que é importante, enfim. Tudo que for informação importante colocar nesse bendito cartão. O cartão é pequeno, não tem problema. Folha A4, grampeia aqui e mete bala, escreve o que tem que escrever. Saúde tem que estar no papel, tem que estar escrito aquilo que está acontecendo e é fundamental.
Esse calendário aqui que todas as vigilâncias têm no município, ou deveriam ter, e eu acho que não só a vigilância, como as unidades de saúde deveriam ter, é um calendário que a partir do momento que você coloca, foi feito no Excel e ele é móvel, né? Que você coloca a data do primeiro sintoma, ele vai te dizer o período provável que você se infectou, vai te dizer a provável data que você se infectou. Aí o que acontece? Você tendo isso em mão, você vai perguntar onde o senhor estava entre o dia 1º e 4 de fevereiro. O município, não precisa dizer o local. Tá? Com quem estava, onde estava, fazendo o quê, não precisa. O município. Aí, o período que ele pode transmitir para o mosquito, certo? O período de redução de criadouros, que já entra agente de saúde, agente de controle de vetor, entra a SUSEM, entra se é fumacê, se não é fumacê. A busca ativa a partir... Veja bem, o meu primeiro sintoma foi dia 8. Por que a busca ativa é dia 22? Qual é o motivo que eu vou buscar outros casos a partir do dia 22? Porque o mosquito me picou aqui, tem aquele período intrínseco que ele vai começar a transmitir e vai começar a aparecer novos casos aqui. Porque se nós moramos numa mesma casa, eu tenho sintoma, ele tem sintoma, foi tudo agora do mesmo lote. Tá? Mas, se eu sou picado agora, um exemplo, e daqui 15 dias, 20 dias, ela aparece com o sintoma, opa, não foi aquele que me picou, é outro que está voando por aí. Então, isso aqui é importante, essa informação. Ficou claro isso? Coleta do sangue. Aqui era 6º dia após os sintomas. A gente dá uma lambuja maior, 7º, 8º dia. Por quê? Primeiro, que não tem importância diagnóstica, é importância epidemiológica. E segundo, eu particularmente não juro de pé junto que o primeiro dia foi o primeiro dia que a pessoa informou. Não garanto. Então, se dá uma margem de segurança para ver o que acontece e fica mais seguro. Mas então o que é importante é o seguinte, vocês falam assim, mas o que trouxe de novidade depois de 2 anos e meio, onde só se falou de Covid, não se falou mais de dengue, de chikungunya. Tivemos morte na região por dengue. Alguém sabe se tivemos? Não, tivemos 2. O ano passado. E a morte dessas 2 pessoas, um rapaz de 23 anos, o rapaz de 23 anos, os 2 casos tinham comorbidades, começa daí. Não justifica morrer, tinham comorbidades. Porém, o manejo clínico foi comprometido. O manejo clínico é que foi o determinante de evoluir para esse óbito. E o manejo clínico não é fala, não, então é o doutor Ivan, vamos processar o doutor Ivan. Não é esse o problema. O manejo clínico pecou desde a atenção básica até a internação hospitalar. Um dos pecados, o paciente chegou no hospital e se negligenciou o NS1 reagente que ele tinha. Eu falei que o NS1 não é diagnóstico, tá? Não é. Mas ele interfere diretamente no manejo clínico. Então, se era um paciente com comorbidade, estava com sintomatologia e apresentou o NS1 reagente, ele deveria ter sido manejado clinicamente de maneira diferente. Significa que não entraria em óbito? Não significa. Poderia morrer do mesmo problema. Mas, no manejo, a gente vê as falhas. E essas falhas são frequentes, são constantes. Esse outro, rapidinho aqui, eu estou colocando que essa atualização que a doutora Vivian fez, ela é uma pediatra que trabalha na Prefeitura de São Paulo. É jovem, não é muito velha. Quer dizer, para quem tem 66, qualquer um de 50 é jovem. Paulo é uma criança, perto de mim não tem. Então, o que acontece? Ela é muito estudiosa, ela lança tanta coisa que é bacana. E ontem teve essa live aqui, essa transmissão, foi 2 horas da tarde.
Acabou 4, foi em ponto, foi rigoroso o negócio. Acabou às 4 horas e eu achei interessante algumas coisas de como ela apresentou. Porque o rótulo era manejo clínico, mas vocês vão ver o que ela apresentou aqui. Vocês vão notar que não deu tempo, ela aparece aqui de novo, tá vendo? Ela está sempre no cantinho aqui, tá? Ela e a diretora da dengue aqui. Dados vistos e veja que interessante. 2022. Primeiro, já tiveram 170 óbitos em São Paulo, no estado de São Paulo, né? Bastante. Coisas interessantes. Porcentagem de presença de sinais de alarme e ou gravidade em óbitos confirmados de dengue. Esse tantão aqui, quase 40%, sem informação de sinal de alarme. Não tinha informação. Na notificação não tinha. Não apareceu. Bicho capotou, embrulhou para presente, enterrou e não tinha sinal de alarme na notificação. Manejo clínico, pô. Isso é manejo clínico. É falha, tá? Queda abrupta de plaquetas. Importante, olha. Mais do que 40%. Por isso que eu falei. O caso que veio para Santa Casa de Itapeva com 40 mil plaquetas, tinha que ter o estudo anterior. Caiu de 180 para 40 mil, é queda abrupta. 42% dos óbitos morreram com essa informação. Dor abdominal intensa, hipotensão. Então vejam o que aparece aqui. Alteração de consciência, taquicardia, aí vai, tá? Não vamos entrar em detalhe, mas o que chama atenção é aqui, ó. Sem informação, gravíssimo. Nós estamos manejando um caboclo, atendendo o paciente, morreu de dengue e não foi notificado sinal de alarme. Queda da plaqueta. Comeram bola. Dor abdominal, hipotensão, tudo coisa que você consegue examinar. Exame clínico, manejo clínico. Então veja bem, aquela informação que nós demos lá atrás, não sei se foi de dengue, do que foi, da hepatomegalia. Onde aparece a hepatomegalia aqui? Ó? Pequenininho. Não é um dado clínico, um sinal importante, mas apareceu. Então veja que quadro magnífico para você ver. E aqui você veja a classificação do óbito. 37,5% entrou como dengue só. Dengue. Morreu de dengue. 10% dengue com sinais de alarme. Já deu, mais ou menos. Dengue grave, 50%, é muito pouco. Se morreu, no mínimo tinha que ser grave, todos eles, né? Ninguém morre. É a mesma coisa do caboclo que morre e o médico coloca parada cardiorrespiratória. Eu não vi nenhum morto que tenha batimento cardíaco e pulmão. Se eu bati o carro, enfiei a cabeça dentro do painel, estourou minha cabeça, eu tive parada cardiorrespiratória. Depois que arrebentou minha cabeça, mas eu tive. Então, é aquilo que eu falo. A gente já entra em outra seara, que é a notificação do óbito, preenchimento correto da declaração. Tá? Esse aqui, então, é supimpa, é espetacular. Eu tenho um probleminha de visão, mas eu vou enxergar já já. Eles pegaram os óbitos pela classificação de risco e cada atendimento do que aconteceu. Então, grupo A azul, B verde, C amarelo, D coisa. Então, azul, aqui, ó, vamos no caso 7. Primeiro atendimento dispensado, era A, né? Segundo atendimento dispensado, era A. Terceiro atendimento dispensado, era A. Quarto atendimento, internou e morreu. Tá? Olha o manejo clínico da história. Ou seja, a reclassificação de risco tem que ser feita toda vez que o paciente procurar a unidade de saúde. Tem que reclassificar, é importante. Tá? Aqui, tá? Olha a desgraça da história. Internou direto com quadro C. Mal orientada a população, desorientado,
não foi informado, está errado. Isso é culpa nossa, nós temos que informar a população. Esse aqui levou a breca, era C, foi dispensado, voltou, falou, olha, não estou bom. Não, tá dispensado. Terceira vez, não, vai embora, tchau. Internou, morreu. Todos morreram aqui, não salvou ninguém. Então veja a importância do manejo clínico. Então veja a importância. Aqui, vamos ver aqui. O que é mais outra. Aqui o dispensado, o internado no C, é triste. O dispensado no C, muito triste. Agora, morreu na casa, já era D, piorou. Aí que lavou a breca de uma vez. O que leva o paciente a chegar nesse momento clínico de morrer na casa e ser tudo de dengue. E outros casos, aí, internou já como D. 2015, 2016, a coisa não muda aqui. Era C, virou para D, voltou para C, virou para D e morreu. Tá? Aqui, dispensado, morreu. Dispensado A, morreu. Então veja a importância do manejo clínico e da orientação que a unidade de saúde tem que dar. Nesse caso aqui, era A. A gente não tem, não importa. A FAMA veio aqui num dia, voltou 10 dias depois, não importa. O que importa é o seguinte, nós falhamos nessa dispensa, nós não orientamos o paciente. De jeito nenhum. Nem hidratou, nem deu o famoso dipirona com paracetamol e muito menos atentou para os sinais de alarme. E morreu. Isso é vida. Isso 2015 e 2016. Eu vou fazer um parâmetro aqui, que me perdoe se não couber na gravação, depois o editor pode cortar. Eu me sinto, neste momento aqui, não aqui, mas quando tem público, como nós fomos em Itaberá, tinha 90 pessoas assistindo o negócio, eu vou fazer uma analogia que vocês vão sentir que tem um fundo de razão. Eu me sinto aqui um verdadeiro, eu sou católico, eu me sinto o padre. Vocês, nesse momento, são os participantes da missa. Eu sou o padre, vocês vêm para a missa, eu falo, olha isso, assim, vamos pedir perdão dos pecados, pede perdão, vai embora sem pecado. Saiu da porta para fora, está fazendo pecado de novo. A gente vem, treina, fala, todo mundo faz assim, saiu da porta para fora, faz tudo errado. Né? Não, mas aí pegou por omissão. Pensamento, palavras e obras. E o que acontece? De outra maneira, outra analogia, eu me sinto aqui, uma madeira, tá? Botaram um prego do tamanho de um bonde em cima dessa madeira, eu sou o bendito do martelo. A gente vai, pum, pum, e o martelo está indo, mas está indo muito devagarinho, tem que fincar esse martelo, o prego, fincar o prego muito rápido, está demorando para enfiar o prego nessa madeira. A gente está martelando, martelando, martelando e continua martelando. Aí, aos municípios todos, porque a gente tem um defeito muito, eu acho muito grave. Quando a gente é apontado um erro nosso, a gente quer justificar aquele erro. A gente faz questão de dar uma desculpa para minimizar aquele erro. Eu não concordo. Eu acho que o erro tem que ser apontado para a gente corrigir e não cometê-los mais. Essa é a verdade. A gente não tem que ficar magoado de ter errado, mas tem que ficar magoado se persistir no erro. Treinou e continua errando, pega o boné, faça que nem eu, se aposente, que é melhor. Tá? E o que é mais importante e fundamental, a partir do momento que exista a capacitação, que exista essa conversa, que hoje, dessa forma, é um monólogo, tá? Mas eu me sinto falando com um monte de gente. Vai ficar gravado isso aí, quem quiser assistir, assiste. Tá com insônia? Bota isso aí para assistir que vai dormir rapidinho. Segundo fala a minha, já dorme. Tá? Mas o que é importante? Os municípios, a partir do momento que tem as suas capacitações, eles são gabaritados a passar isso
para todo funcionário novo que entrar. Esse negócio dá desculpa, errou porque é novo no serviço. Quem errou não foi o funcionário que é novo, é o serviço que não treinou o caboclo para treinar, para trabalhar. Tem que treinar, o município tem que ter autonomia. Vocês têm o conhecimento da área de vocês, vocês sabem o que acontece lá no município, eu não sei. Eu estou falando aqui genérico. Você querer justificar o erro, você vai errar de novo. Baixa a cabeça, assuma o seu erro, torce para não ter morrido ninguém por causa do seu erro e corrija. Acabou, é simples o negócio. Não sei se estou falando besteira, mas acho que não. Não sou filósofo, demagogo, candidato a nada. Olha que interessante. Os atendimentos. 3 pacientes, 3 atendimentos, 4 com 4 e 1 com 5 atendimentos. Você passou 5 vezes e morreu. Aqui, 1 com 3, 1 com 4 e 1 com 5. Perdão, com 3 atendimentos, 1 com 4 e 1 com 5. Olha que desespero. Passa, mas o manejo clínico foi errado. Errou. Um dos problemas desse manejo clínico errado, qual pode ser? Município onde exista pronto atendimento, unidade aberta 24 horas, cada dia é um médico atendendo, o paciente não é orientado a voltar na unidade básica, passa cada dia com o médico, cada cabeça uma sentença. Tá? E por isso, a classificação de risco é importante, porque se tiver a classificação de risco feita pelo enfermeiro, pela enfermeira ou pelo próprio médico, ele vai avaliar a situação. Cartão de dengue, o pessoal negligencia. E ele é importante. Olha lá. 8 atendimentos com paciente com sinais de alarme e dispensado. 8 oportunidades de atendimento desperdiçado. 6 atendimentos com paciente com sinal de alarme, 6 desperdiçados. A gente não sabe quais são os sinais. Isso aqui é a estatística do final. Tinha o sinal e ficou para inglês ver. Um homem, agora uma menina, 24 anos. Aqui, quem deu essas informações foram os pais. Que a gente, você sabe que o acompanhante, ele vê tudo, não tem jeito, né? Não recebeu o relatório do serviço de atendimento. Não sei por quê, porque deveria. Se é um óbito por dengue, o serviço tem que fornecer tudo. Mas tudo bem. 3 de abril, o início, agora, hein? 2022. Esse é defunto fresco. Início dos sintomas: cefaleia, febre, mialgia, sem comorbidades. Procurou na UPA. Dia 3. Dia 4, foi no hospital, não foi atendida. Foi no PA. Dia 5, no mesmo PA do dia anterior. Dia 6, mancha vermelha na pele. Aqui que nós falamos, o exantema da dengue um pouquinho mais tardio. Lá para o 4º dia. Procurou atendimento em outro PA, não sei quantos PA que ela foi, aí num PA, no mesmo, no outro, UPA. Foi dito estar com crise de ansiedade. Beleza, diagnosticaram. 7, procurou atendimento no hospital, aí já mudou. Já internou. Dia 7 morreu dia 10. Dia 8, alguém colheu um NS1 reagente, que eu achei esquisita essa informação, porque se o primeiro sintoma foi dia 3, teoricamente dia 8 não era para dar reagente, teoricamente. Pode dar, tá? Maquelisa reagente e PCR detectável dengue 1. Então veja, isso aí não é, deixa eu só dar um golinho aqui, não é manejo clínico isso aí. Isso aí é se livrar do paciente. Porque se houve suspeita de dengue, deve ter havido, porque no dia 8 colheu tudo isso aqui, só que já estava lá. Meditabundo no hospital, passando mal. Colheram no sufoco do pré-óbito, aquilo que a Valéria falou. Vamos colher para ver o que é. E depois é que veio o resultado. Não houve manejo clínico. Não houve manejo clínico. Houve uma judiação clínica. Ela foi judiada. Essa paciente não foi vista com o carinho que deveria ser vista. Se fosse eu, minha esposa, meu filho, meu neto, eu ia virar bicho. Mas aí, o que acontece? Deve ser uma pessoa humilde, 24 anos, que perdeu, provavelmente, de bobeira. Tá? Aqui, esse guidelines aqui da Organização Mundial de Saúde, aparece um monte de coisas que são importantes. Nível de evidência alta. Se tiver exantema, conjuntivite, artralgia, hemorragia, trombocitopenia, aumento do hematócrito, leucopenia, cefaleia, prurido, isso aqui te leva a
lembrar muito fortemente em arbovirose. Arbovirose. Moderado, acúmulo de líquido, artrite, calafrios e disgeusia. O que acontece aqui? Esse acúmulo de líquido, se você já tiver manejando clinicamente o paciente, tirou a história dele e deu esse acúmulo de líquido, você já suspeitou de dengue, ele passa a ser um altíssimo indicativo de agravamento. Mas aqui ele está falando um achado inicial, de cara. Tá? E baixa, que pode ser de diferenciar. Astenia e dor retroorbitária. Interessante, esse baixa para dor retroorbitária, sendo que qualquer manual de dengue, a primeira coisa que aparece em vermelho é dor retroorbitária. E aqui fala que não é interessante. Tá? Isso é um negócio bacana da gente ver. Esse aqui, para ler, não tente ler aqui embaixo, que não é nada daqui de baixo que eu vou falar, é aqui de cima. Ó. A dengue foi mais sintomática na apresentação inicial do que o Covid-19. Os pacientes com dengue procuravam atendimento mais precocemente. Veja que interessante, é um dado, isso aqui é um achado estatístico, tá? Que a dengue tem mais sintoma que o Covid, dá mais sintomatologia que o Covid, e os pacientes com suspeita de dengue vão primeiro no hospital. Por quê? Porque o do Covid é uma gripinha, né? É um resfriadinho, então não vai. Anosmia é um forte preditor do Covid-19 e dor no corpo um forte preditor de dengue. Dor no corpo, não é artralgia. Dado interessante. Isso aqui é estudo que é bacana. Por isso que a saúde pública é interessante. Aqui não vamos discutir, mas aqui dengue e sarampo, febre acima de 38, sarampo a 38,5. Os sintomas principais, isso aqui faz muito tempo. A Valéria, a Carminha acho que viu, mancha de cópia que viu. A Valéria acho que viu também. Não viu? Não viu? Então, eu não só vi como eu tive. Sim. A mancha de cópia que é aquela mancha que dá na mucosa bucal, que era patognomônico de sarampo quando não tinha vacina. Na minha época não tinha vacina. Tá? Alterações articulares e o exantema. Aqui é importante, ó, é lá para frente. E no sarampo, na chikungunya, ou no Zika, perdão, aparece antes. Isso é importante. Tá? Quais os achados clínicos complementar básico com risco de progressão para doença grave? Sinal de alerta. É aquilo que nós falamos lá. Irritabilidade, mesma coisa. Mas isso daqui são coisas para a gente ficar na mente e saber da existência deles, que é importante. Tá? Dengue com sinal de alerta. A hidratação parenteral deve ser indicada? Sinal de alerta. Sim ou não? Vamos lá. Recomenda-se indicar hidratação em pacientes com dengue com pelo menos um sinal de alerta. Então, um sinal de alerta já indica parenteral. Você já tem que ter o cara na sua mão. Porque quem já trabalhou em serviço de saúde, pegar um paciente chocado, se você achar uma veinha do bichinho, você começa já da jugular, ou então vai intracardíaco aqui para o venal central, porque você não acha, some. Então, se você já tiver com essa prevenção feita, internado, bonitinho, acabou, você está tranquilo, tá certo? Aqui fala da epidemia, as unidades de hidratação, cada município tem uma estratégia, uma logística para atender essa hidratação. Uns fazem na unidade de saúde, compraram cadeiras de hidratação, outros vão no PA, outros vão no pronto-socorro, outros não vão em lugar nenhum, então a gente tem que ver isso daí, tá? Os achados clínicos e estudos complementares básicos para identificar o paciente que necessita de internação. Isso é aquilo que eu falo, é uma coisa que é no papel, que na prática a gente tem todas as dificuldades logísticas possíveis e imagináveis. Falta de vaga é a principal delas. Tá? Então vai, dengue com sinal de alerta, dengue doença grave, intolerância oral, dificuldade de respirar, estreitamento de pressão, hipotensão, todos os sinais, gravidez, coagulopatia, tudo aquilo que a gente já sabe, já falou, é indicativo de internação. Mas nós não temos mais a referência, o hospital de referência não existe mais. Dengue com trombocitopenia. Deve ser indicado transfusão? Não. Isso é importante. Qualquer serviço que você manda, acabou que está com a plaqueta baixa, neguinho, toca para
plaqueta no bicho. Ou se não vem concentrado de plaqueta, vem pá. Não precisa. Não é indicado. Outras patologias são outras patologias. Tá? Bom, internação hospitalar, pelo menos um critério, já falamos, das arboviroses como um todo, isso aqui é mais um resumo. Isso é importante, a plaqueta abaixo de 20 mil, independente de ter hemorragia ou não. Tá? Não precisa estar com... Se tiver abaixo de 20 mil já está com hemorragia, corre, porque não vai aguentar chegar onde vai ser encaminhado esse paciente aí. Vai complicar. Critério de alta, todos. Tem que ter os 6 critérios. Estabilização hemodinâmica, ausência de febre, melhora do quadro clínico, hematócrito normal e estável por 24 horas, plaqueta em elevação e acima de 50 mil. Aquilo que eu falei, subiu plaqueta, está resolvido. A plaqueta segue exatamente o caminho da gasolina, do álcool e do diesel. Subiu, não abaixa mais. Tá? É fatídico isso aí, não tem... Agora, a doutora Vivi foi muito categórica. Isso aqui é importante. Isso aqui é uma coisa conceitual que a gente não sabe se na prática, com essa história de SUS paga mal, SUS paga mal, se sai com isso aqui, o caboclo sai melhora visível do quadro clínico. Não sei. Tá? A gente tem recebido pacientes que fizeram cirurgia cardíaca em hospitais conceituados que voltam para Buri, tá, com secreção saindo para tudo que é lado do peito do caboclo. Então, isso é melhora visível? Não sei. Eu não vou discutir porque eu sou chato, né? Diagnóstico laboratorial específico em laboratório de referência de saúde. Ainda é assim, não sei se vai mudar isso aí, mas é o IAL, né? Mas já se aceita laboratório particular, continua isso? Aceita o laboratório particular, o Estado agradece, porque aí não precisa gastar, o município que se vire para gastar, né? Priorizado, esses exames da sorologia, isso é importante saber. Início de transmissão, é importante fazer a sorologia para você confirmar que está tendo o caso. Aquele exemplo que eu falei, da pessoa de Buri, no 9º dia, sarado, eu pedi a sorologia, estava na época de colher, por causa disso, não tinha nenhum caso ainda diagnosticado em Buri. Aí passou a ter um, tem uma autóctone, né? Se fosse importada, a turma que foi para o Guarujá, nos primeiros feriados que tiveram, voltaram tudo com dengue. Mas dengue para tudo que é lado. Não vai pedir, não precisa. Esses casos, não é necessária a sorologia. Faz o NS1, trata e acabou, porque já sabe que é besteira, tá? Suspeito. Aqui sim. Esse então, se for, aqui está dito fase inicial, significa o quê? Tem um determinado momento que o município deixa de ter direito a ter o exame pelo Adolfo Lutz, por critérios epidemiológicos. Não é político, não é nada disso. É epidemiológico para sobrar para os outros, senão só um vai pedir exame. Aqui, todo caso suspeito de arbovirose urbana, forma grave atípica e óbito, tem que fazer coleta de tudo que é material possível e imaginável. Bom, já falamos, citando novamente, tá? Aqui, em casos graves, coletar a amostra para diagnóstico laboratorial específico, independente da data do início do sintoma. Isso é importante. Tive um caso de óbito que chegou e morreu, mas aí tem um histórico que pode ser uma arbovirose. Colhe o que puder colher, tira, mesmo que não tem data. Mas o primeiro sintoma faz 4 dias. Colhe sangue, colhe víscera, colhe aquilo que for possível para elucidar o caso do óbito, se foi ou não foi alguma coisa de arbovirose. Isso é importante, tá? Fundamental isso daqui. Aqui, já entramos na parte de vigilância, que é a notificação compulsória, que teve uma mudança em 2020, a nível de como vai, como não vem, como não vem. Isso aqui vale, não vamos falar muito, mas dengue e óbito é notificação em todos os níveis, de imediato, até 24 horas. Tá? Isso aqui a gente tem que se ater ao que está do lado de cá. Do lado de cá, semanal, dengue comum, zika, febre chikungunya, tudo semanal. Mas se tiver alguma coisa, em área de transmissão, enfim, se tiver alguma peculiaridade, febre amarela, imediato. Município, estado, federal.
Tá? Isso é importante. Aqui é uma coisinha simples, mas acho que vale a pena a gente mostrar, porque a gente se atenta muito à parte da assistência, a gente fica sendo só assistencialista. Não, tem a vigilância também. Ó, SINAM, tem que atualizar. Acompanhamento do resultado do laboratório. Analisar o dado, tempo, espaço, clínica, evolução. Investigação do óbito. Isso é importante no município ter a vigilância, estar atento a isso daí. Tá? E na assistência? Atenção do paciente. A classificação, aqui o mais importante é isso aqui. Ó. Classificação de risco. Essa classificação é que nos vai direcionar o que tem que ser feito com aquele paciente ou o que não tem que ser feito com aquele paciente. Tá? Investigação de óbito pode ajudar o quê? A Valéria gosta disso aqui. Para saber se era evitável ou inevitável. Valéria é campeã disso aqui. Por que que o evitável aconteceu? Tá? Analisar friamente. Não é questão. Aqui não é apontar o dedo e falar, olha, culpado é você. Não é isso. É uma situação que tem que ser apontada, estudada e modificada para não acontecer de novo. É simples. Fazemos isso? Não sei. O que tem que melhorar, identificar sinais, enfim. Essa avaliação tem que ser criteriosa. Só que tem o seguinte, defunto para a gente é um negócio extremamente complicado. A gente não quer saber de defunto. Tá? Mas tem o defunto que é importante e tem aquele defunto que é normal. É o defunto de série tranquilo. Mas não deveria ser. A gente não tem SVO. Se tivesse, seria diferente. A gente teria um critério de busca mais facilitar. Aí o hipertenso, o diabético, o AVC, tudo ia ter o seu exame, que é o que acontece em São Paulo. Dá inveja disso de São Paulo, dá. A organização do serviço de saúde, isso aqui é uma coisinha rápida. Não tem nada a ver com o manejo clínico, mas o manejo clínico passa por isso aqui. Você tem que ter previsão, disponibilidade de insumo, equipamento, medicamento, os exames, o tempo que vai realizar o exame, para onde vai o exame, quem vai levar o exame, quem vai buscar o exame, quem vai dar alta para o paciente dengue. Isso é uma briga minha no meu município, que eu falei que quem tem que dar alta é o médico. Eles esperam a sorologia, não dá alta. Vem a sorologia, liga para a pessoa, não deu nada, um abraço, até logo. Não, tem que passar no médico. Educação. Se você educar a fazer isso naquele que não deu nada, numa próxima ele vai do mesmo jeito e vai procurar. Senão eu desacredito, fala, ninguém avisou nada, ninguém me falou nada, nem sei o que deu o exame. Né? Então é complicado. A gente tem que ver isso aqui. Fluxos, referência, contra-referência, tudo isso aqui, esse quadrinho aqui, vocês chegam no município de vocês, que estão assistindo e vocês estão aqui presentes, peça um negocinho, que eu não sei se chama assim, chama-se plano de contingência, não é isso? Veja o plano de contingência, e esse quadrinho tem que estar dentro do plano de contingência, tudo isso que está escrito aqui. Isso aqui é o plano de contingência Madureza, numa folha só. É isso aí que tem que ter. Tá? Espaço físico tem que ser tudo óbvio, né? Espaço físico, banheiro, consultório, horário de funcionamento, divulgar o horário, como funciona, como trabalha o serviço de saúde, quem vai atender naquele momento, se passou no PA o paciente suspeito de arbovirose, de dengue, de Covid, aonde ele vai ser acompanhado, quando ele deve ir naquele lugar que está acompanhado. Eu tenho que avisar, o primeiro atendimento, PA, PS, UPA, o que seja, eu tenho que avisar a unidade de saúde que passou comigo. Porque se ele não aparecer espontaneamente na unidade de saúde, tem que correr atrás. Isso é manejo? Não é. Isso é fluxo de atendimento ao problema epidemiológico. O problema de saúde pública. O manejo é a hora que ele chegar na unidade de saúde. Aí ele vai ser reavaliado, classificado e vai ser tratado. Isso é importante, tudo isso aqui é importante. As unidades aonde estão localizadas. Tudo isso. Unidade X, PSF, ambulatório, não importa o nome, que atenda ambulatorialmente. O médico está de férias. Poxa, o município tem que dar alternativa quando o médico estiver de férias, como é que vai ser o atendimento. Não basta, a hora que dá o pepino, falar não tinha médico porque ele estava de férias. Mas não referenciou para lugar nenhum.
tem que ter isso no estudo, no município. Isso é o mínimo que o município tem que fazer, no meu modo de entender. E acredito que a vigilância enxergue da mesma maneira isso aí. A vigilância em saúde, Visa, VE, ambiental, o nome que seja a vigilância. Tá? Caramba, o dedo está apressado. Olha, é um só. Rede de atenção, hemograma, para onde vai, é estado, é município, quem vai fazer o exame, qual laboratório, tempo de retorno, tá? Porque o paciente tem que ficar ali esperando o resultado do exame, tá? As pactuações que existem, referência, contra-referência, tá? Serviço de transporte do paciente é fundamental. A gente fala que a pessoa na viremia tem que ficar quietinha em casa, aí ela vai não sei aonde para fazer não sei o quê, volta, vai não sei aonde para fazer não sei o quê, vai não sei aonde para... Está andando o dia inteiro na cidade que está cheio de mosquito. Tem que ver isso daí, tá? Necessidade dos atendimentos, leitos, enfim, é o plano de contingência, tá? Garantir a notificação por... Isso é fundamental. Para vigilância e para desencadear o que tem que ser feito, a notificação ela é o ponto de partida. É o pontapé inicial no jogo de futebol. Se você não fizer a notificação, se eu estou no PA, eu guardo para mim informação que o Paulo está com suspeita de dengue, lascou. A hora que o juiz perceber que tem uma coisa errada, já foi. Já deu tudo errado que tinha que dar. Isso aqui, sala de situação. A regional acho que ainda continua. As municipais eu não sei se estão tendo ou não. Buri de vez em quando tem. Né? Mas é importante. Isso é fundamental. Essa sala de situação é onde vai se discutir lá no município. Tá? Não é a vigilância que tem que fazer tudo sozinha. Tem que ter a cumplicidade das outras instituições municipais. Aqui, classificação de risco. Isso daqui, a turma fala que o RT-PCR para o Covid é o padrão ouro, não é isso? Se é que, acho, não sei se mudou, mas continua sendo. Padrão ouro para arbovirose é classificação de risco, pô. Isso é o nosso cartão de visita. Eu suspeitei, a primeira coisa que eu tenho que fazer é classificar o risco, porque a partir dessa classificação vai rolar tudo dali para frente até a alta do cidadão. Alta para casa ou alta celestial. Uma das altas ele vai ter. Mas a classificação de risco é importante por causa disso. Tá? Não vamos discutir o que tem que ser feito, mas só gravar o nome classificação de risco já está bom. Opa. Aqui é chovendo molhado. Organizar reunião, isso aqui eu não sei. Pouco vejo. Organização com comunidade, eu não sei. Equipamento social diverso, eu vejo, posso estar enganado, mas eu vejo muito pouco acontecer isso aí. Esse envolvimento da população, nem a nível de Conselho de Saúde municipal. No Conselho de Saúde tem o representante os representantes da população. Eu não vejo essa participação que seria importantíssima. Tá? A mídia aqui é local. Tem que ver o que o município tem para usar a mídia e saber usar a mídia. Tá? Você fala assim, mas a mídia é importante no manejo clínico? Não, mas para o manejo clínico é importante. Porque se o paciente estiver bem orientado, ele vai no momento oportuno procurar o serviço de saúde. O serviço de saúde, estando bem orientado, vai desencadear todas as ações necessárias para fazer o acompanhamento. Tá? Já falei, classificação de risco, IPA. Busca ativa de casos secundários, isso aqui no PSE. Uma coisa importante, pessoal. Quem faz a busca ativa, quem tem que fazer esse tipo de atuação é a unidade. Não é só. A vigilância tem 2 gato pingado, lá 3 que seja, não consegue fazer isso. As unidades têm que. Isso está dentro do plano, ou deveria estar dentro do plano de contingência, que a unidade vai fazer a busca ativa do caso. Tem que buscar. O paciente é meu, tem que ir atrás. Né? Orientações locais. A unidade vai fazer. Não precisa esperar a vigilância, não precisa esperar vir um de fora para falar. Prevenção. Acompanhar as orientações o ano todo e de todos os problemas de saúde. Não é só
arbovirose, só dengue. Tá? Essa é a utilização do agente de saúde, que era para ser dessa forma, que não consegue ser mais, porque mudou tanto a coisa, mas é isso que tem que ser. Quem tem cadastro de hipertenso, diabético, eu desconheço. Pode ser que até algum município tenha, mas eu duvido que todo, completamente cadastrado, duvido. Tanto é que tem gente propondo ação de saúde, fazer cadastro de hipertenso. Em campanha, hoje. Tá? Mobilizar a comunidade, esse é o ideal, mas a gente mais complica do que mobiliza. O elo entre os serviços de saúde, isso aqui é uma coisa muito complicada. A corresponsabilidade existe, mas na hora do vamos ver, é tudo a prefeitura. Vamos falar o português, claro que vamos falar da prefeitura. A sujeira está no quintal da frente, no terreno da frente, e o culpado é a prefeitura que não tirou. Não é o cidadão que jogou o lixo lá. É a prefeitura que não tirou. Precisa mudar. Isso é cultural, educativo. Entendeu? A culpa não é da prefeitura, é de quem colocou o lixo. E quem viu e não fez nada, piorou. É cúmplice. Vai preso do mesmo jeito, no bom sentido. Isso aqui é coisa muito velha a nível de saúde pública, ação de promoção, prevenção e controle, e monitoramento de casos suspeitos, já falamos, esse é o manejo clínico, tá? E o obrigado que ficou no outro slide, que acabou. Então, pessoal, veja bem, eu me sentiria extremamente satisfeito com o resultado desta conversa, por isso que eu falei que foi roda de conversa, porque não é uma coisa acadêmica, mas tem muita prática na história. E eu me sentiria muito satisfeito se depois disso, quem viu agora e quem porventura vier assistir depois, desencadeasse em cada município sua discussão a respeito em cima disso. É um tema pontual, arbovirose, mas pode ser estendido para qualquer coisa. Não pode ficar só na cobrança. Vamos analisar os óbitos, analisa, junta lá no município a comissão de óbito, não sei o quê, óbito, não sei o quê. Comissão, não, vamos aprender a discutir. Se dessa conversa simples, humilde, por uma pessoa que está na rede como vocês, desencadear essa discussão, eu me sinto agraciado, agradeço a disponibilidade de quem veio aqui, de quem está em casa, mesmo aqueles que deram uma cochiladinha, que deu para ver daqui. Nós estamos com um sistema novo, a gente vê o caboclo cochilando lá de lá, não tem problema, assiste o videotape depois, está bom. Eu agradeço mais uma vez a vigilância epidemiológica.